Acorda, torcedor vascaíno, tudo certo? Bom dia! Que prazer ter esse espaço aqui na AV+, para poder ter uma resenha com você, torcedor vascaíno. Justamente num dia que o Vasco novamente disputa 2 jogos, um pelo Campeonato Estadual e um pelo Torneio de La Plata lá no Uruguai. E hoje, o tema da minha resenha aqui é uma reflexão proposta pelo técnico que ficou aqui no Brasil para comandar a equipe do Sub-20, o William Batista. Antes, propriamente, de eu chegar para esse debate, eu não posso esquecer jamais de quem é apoiador aqui desse espaço. A 1xBet, a melhor casa de apostas do Brasil. A 1xBet proporciona a você que está assistindo esse vídeo a possibilidade de dobrar a sua aposta na sua primeira banca. No link fixado aqui embaixo, no chat, você se cadastra na 1xBet, coloca a palavra AV+, e tem aí a possibilidade de, na sua primeira entrada, na sua primeira banca, dobrar. Por exemplo, se você colocar aí R$50, a 1xBet proporciona para você mais 50. Se você coloca 100, mais 100. Enfim, até o valor de R$1.500 na sua primeira entrada, a 1xBet dobra o valor para você poder fazer apostas. E olha que oportunidades não faltam. A gente tem aí o início dos campeonatos estaduais por todo o Brasil e confesso a você que tem bastante possibilidade de você fazer um dinheirinho extra. Pois bem, torcedor, na última quinta-feira a gente teve a possibilidade de ver a equipe que ficou aqui no Brasil fazendo uma boa estreia contra a equipe do Boa Vista, muito pelo resultado, 2-0, e também a equipe principal que está lá no Uruguai venceu um jogo dificílimo contra o São Lourenço. Mas eu quero trazer para você hoje aqui a reflexão que o técnico William Batista trouxe na sua entrevista coletiva pós-jogo contra o Boa Vista. Você vai ter a oportunidade, quem não viu ainda, de ouvir o que ele tem para falar e eu vou tentar explicar para você aqui, torcedor, o porquê que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala aqui e até mesmo você que está me assistindo aí do outro lado pela questão das redes sociais. Fala aí, William Batista. Eu tive uma reflexão no pós-copinha agora. Eu vou começar mandando um abraço para a Júlia Dotto e para o Lucas Eduardo. No pós-jogo nosso, depois do jogo contra o Vitória na copinha, um torcedor que não é do Vasco, que a torcida do Vasco ela é o que fez aqui hoje, ela incentiva, ela apoia, ela empurra, ela vibra com os garotos da base. E eu acho que saiu algumas notícias que um torcedor do Vasco teria jogado uma garrafa. E não foi um torcedor do Vasco. Foi mais um aproveitador de tantos que eu vi na Copa São Paulo. E eu tenho visto isso também. Então, acho que tem muitas pessoas que não estão apoiando alguns garotos da base, da própria Copinha. Um campeonato que é importante para a base, mas que não define a vida dos garotos. É um torneio onde tem muitas variáveis que é difícil de controlar. Eu vi alguns clubes, como a gente que foi eliminado, e alguns torcedores, ou que se dizem torcedores, em rede social ou até no estádio, querendo decretar o fim da carreira de alguns jovens jogadores, como foi jogadores do Palmeiras e de outras equipes. E eu acho que esses caras não são verdadeiros torcedores dos clubes, são pessoas que são aproveitadores e destruidores de sonho. Por que eu estou dizendo isso? A gente pega o caso do Lucas Eduardo, o caso do Leandrinho, e de tantos outros garotos que nasceram de comunidade, como é aqui no Vasco, que guerreou para chegar, para ter uma oportunidade na Copa São Paulo, para ter uma oportunidade como é no Vasco. E aí, às vezes, o cara não está rico ainda, não é milionário, não é uma pessoa que conquistou os grandes sonhos que ele ali deseja conquistar, e nem da família, e ele traz junto dele, sonho do pai, sonho da mãe, sonho da avó, sonho das pessoas que cercam ele. E aí, por algumas circunstâncias, parece que decreta o fim de um garoto de 18, 19 anos, né? Então, acho que é o nosso papel dizer contra isso, contra esses aproveitadores que estão nas redes sociais e também que vão em alguns estádios da Copa São Paulo. E apoiar os verdadeiros. Eu estou muito feliz, estou muito honrado do jogo de hoje. Ficam meus parabéns para o Leandrinho, ele é merecedor. Tem uma história de vida espetacular. Assim como o Vitão, que perdeu o pai recente, agora em dezembro, por câncer. Então, acho que foi um orgulho imenso poder colocar o Vitão no jogo também. Acho que o Vitão merece, pela história que tem também. E tantos outros garotos
Então a gente está muito feliz, muito honrado, até disso deixar que a maior alegria que um homem ou uma mulher pode ter é encarar a felicidade do próximo como se fosse a de si próprio. E a gente está muito feliz pelo desempenho de todos eles. Pois bem, ficou claro, pelas palavras do William, o quanto é levado em consideração por quem trabalha no futebol a opinião de terceiros. E o Vasco, sobre o comando do William Batista, eu vou procurar contextualizar bem para o torcedor ver onde eu quero chegar. O Vasco, comandado pelo William Batista, durante a Copa São Paulo do Futebol Júnior, não fez uma boa competição. Tecnicamente, taticamente, a equipe sempre foi muito confusa. Eu atribuí um percentual alto dessa participação não boa na Copa São Paulo ao piso, ao gramado. Muita gente me criticou, muita gente disse que o time era ruim, que era mal treinado. Tudo bem, é opinião, não tem problema. Eu vejo que o gramado atrapalhou bastante. Além de eu sempre deixar claro por aqui que essa geração do Sub-20 não é uma geração que encha os olhos. Uma geração que a gente tenha certeza que a gente tem ali vários craques. Até porque os principais nomes que poderiam estar nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior não estão ali, estão com o profissional. Vou dar um exemplo para vocês, de 2 exemplos aqui. Tanto o Ryan, que é um jogador muito falado há um bom tempo na base do Vasco, atacante titular da seleção no último Mundial Sub-17, e o Marlon Gomes, que, por incrível que pareça, ainda tinha possibilidade de disputar essa copinha. Então a gente está falando aí de 2 nomes que são espetaculares e não estão com esse elenco. Só que, pelo julgamento das redes sociais, e o William Batista deixou claro nesse comentário dele aí, principalmente pela questão do que foi arremessado no Lucas Eduardo, um completo absurdo, e ele fala que não é um torcedor do Vasco e não é torcedor de ninguém. Um cara desse nem merece estar dentro do estádio. Mas, nas redes sociais, ficou meio que uma convenção que esse time nada prestava, inclusive acabou sobrando para o William Batista. Eu até tentei fazer um contraponto, dizendo que, sobre o comando dele, a equipe do Sub-20 do Vasco eram 44 jogos e apenas 4 derrotas. E daí muita gente já veio com outro argumento. Mas também jogou contra ninguém, porque essa equipe não disputa Campeonato Brasileiro, porque não disputa Copa do Brasil, porque olha o nível dos adversários. Eu posso transformar os números para o meu lado e quem quer analisar pode transformar para o outro lado. Lembrando que essa equipe Sub-20 não disputou competições lá em cima pelo simples fato do profissional ter passado 2 anos na Série B. Ou seja, eles não têm culpa nenhuma de não ter disputado competições num alto nível maior. Mesmo assim, acabou enfrentando o rival no campeonato estadual, foi campeão em cima do rival, esse rival que nem está com a força máxima na copinha e já está na semifinal do torneio. Só para deixar claro que, jogou contra ninguém. Não, jogou contra Flamengo, jogou contra Fluminense, jogou contra o Botafogo. Principalmente Fluminense e Flamengo, com base que a gente sabe que bate lá em cima. Pois bem, logo depois do encerramento, veio esse julgamento, o William não é bom treinador e esses jogadores não servem. O Vasco vai estrear no Campeonato Carioca, enfrenta o Boa Vista, e o William Batista traz a primeira escalação. Antes do jogo, eu comentei, inclusive coloquei no meu Twitter, que eu não achei legal ele entrar com Miranda, Capasso e Zé Vitor. Na minha opinião, o Paulinho tinha que ter oportunidade na lateral direita, trazer o Miranda para a zaga e sacar, por exemplo, o Zé Vitor. Pois bem, a bola rola em São Januário e quem é o principal jogador da equipe na estreia contra o Boa Vista? O Leandrinho, um jogador que passou pela copinha, não teve quase que destaque nenhum, apenas no jogo da classificação contra o Flamengo de Guarulhos, ele deu uma arrancada e cruzou a bola que o Paulinho acabou fazendo o gol. Mas destaque absoluto, por exemplo, o Paixão teve uma Copa São Paulo de Futebol Júnior melhor que ele. Inclusive, eu achei que o Paixão fez uma partida bem justa na última quinta-feira contra o Boa Vista também. E é um jogador que eu acabo depositando muita esperança, que pode crescer muito ainda o seu futebol. Então, o William Batista fez a sua análise, que era melhor essa equipe jogar com 2 zagueiros,
o Miranda não tendo muito a possibilidade do ataque e soltou o Leandrinho, que a todo momento chegava e atropelava lá pela esquerda, inclusive servindo seus companheiros, que foi aquele momento que ele recebe a bola numa inversão, domina e acha um passe entre linhas lindo mesmo, pegando o Barros cara a cara com o goleiro, e o Barros acabou ainda tendo dificuldade e não fez o gol. Onde que eu estou querendo chegar? Será que o julgamento que a gente fez sobre esses jogadores da Copinha ter essa verdade absoluta que ninguém presta durou 5, 6 dias? Porque no primeiro teste de fogo no profissional, um jogador que não foi de excelência na Copinha foi o melhor jogador contra a equipe do Boa Vista, e o treinador que na Copa São Paulo não fez com que a equipe chegasse longe e não fez com que a equipe jogasse um futebol brilhante, conseguiu ter uma estreia bem justa no Campeonato Carioca. Se a gente parar para pensar, olha a matéria-prima que o William Batista tinha à sua disposição para jogar contra a equipe do Boa Vista. O meio de campo, praticamente 4 volantes. Além dessas possibilidades, ele tinha mais o Estrela, que saiu machucado no jogo que o Vasco foi eliminado contra o Vitória. Então a gente não sabe qual era a condição física do Estrela, se ele tinha essa possibilidade ou não. Acabou escalando o De Luca quase como um meia central, mais à frente ali, encostando no Paixão e no Orediano. O De Luca, que foi muito inteligente no gol do Leandrinho, quando ele recebe a bola do Paixão, ele já tinha passado. O que ele fez? Viu o Leandrinho vindo, acabou servindo o Leandrinho para colocar essa bola lá na gaveta e fazendo um golaço mesmo. Então, torcedor, eu, como analista do lado de cá, vocês com as redes sociais, não dá para a gente ter essa verdade absoluta num recorte tão pequeno como foi a Copa São Paulo para afirmar que dessa geração ninguém presta, que esse time é horrível, que esse time é mal treinado. 5, 6 dias depois, foram colocados à prova num jogo do profissional com 12 mil pessoas em São Januário, e olha a resposta positiva e bacana que esses jogadores acabaram passando, e olha o esquema que o William Batista acabou montando dentro daquelas peças que ele tinha à sua disposição, e como encaixou e como deu certo contra o Boa Vista. Para encerrar aqui, não estou dizendo que o Leandrinho é o novo Roberto Carlos, não estou dizendo que o Paixão vai ser o Ronaldo Fenômeno, não estou dizendo que o William Batista é o novo Guardiola, nada disso. Apenas que a gente tem que tomar cuidado com certos julgamentos que a gente tem. Inclusive, vale também para a galera que está lá no Uruguai. O que eu ouvi de crítica, por exemplo, ao David pela sua estreia, um completo absurdo. Em todos os grupos de WhatsApp que eu tô, já vi uma galera, esse só para banco, esse é horrível, esse... Calma, torcedor. O cara acabou de fazer a sua estreia, o Vasco vindo de uma semana de treinos físicos. Não dá pra gente sair cravando e dizendo que não vai dar certo. Eu acho que o tempo é o senhor da razão. Lá na frente, se o Leandrinho não der certo, se o William não for um técnico de êxito, tudo bem. Agora, já no início do trabalho, querer, como disse o William Batista na sua coletiva, a gente destruir os sonhos desses garotos e também de quem trabalha no meio do futebol, eu acho meio pesado. Beleza, galera? Essa foi a minha resenha hoje por aqui. Por favor, deixe seu comentário aí embaixo. Eu juro para vocês que eu faço a leitura de todos e aprendo com vocês. E deixando o recado, a gente se encontra hoje à noite na transmissão simultânea Vasco e Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca e Vasco lá no Uruguai também. Então, lá no Atenção Vascaínos, hoje à noite, você liga, vê o jogo e a melhor cobertura é a nossa aqui com o Flávio Dias, direto lá do Uruguai. Abraço, galera!